Oi, gente, como que vocês estão? Vocês estão bonzinho? Eu ia publicar um vídeo aqui na semana passada pra tentar, sei lá, falar sobre a respeito de como o comportamento das pessoas isso, comportamento das pessoas aquilo, mas não comportamento tipo generalizado de qualquer pessoa. Como era a semana do orgulho LGBT, principalmente porque teve a parada LGBT e tudo mais, eu queria muito falar sobre tipo, comportamentos que homens gays têm e como isso, né, não necessariamente é muito bem visto dentro da própria comunidade e tudo mais, e piriri, e pororó. Só que daí aconteceu o seguinte: os meus vizinhos, todos eles, decidiram fazer obra ao mesmo tempo. Meu vizinho da casa ao lado tá fazendo obra, da casa abaixo também, o da frente também e o de trás também. Ou seja, martelada aqui, martelada ali, martelada ali. E aí eu não sei se eu ia conseguir gravar vídeo por causa disso. Era martelada pra todo lugar e tava atrapalhando muito o vídeo. Mais do que isso, eu não sei se vocês viram, mas voltei com o meu microfone porque agora, só depois de 2 semanas, que o meu computador voltou a reconhecer a entrada dele. Então, só agora que eu dei conta de começar a gravar com isso aqui. Como deu 2 problemas diferentes, eu peguei e comentei aqui que eu não ia fazer vídeo pra semana passada. E, sinceramente, o time passou, né? O time de falar sobre temática LGBT, porque a semana do LGBT, em teoria, passou. Apesar da gente ainda estar em junho, o time não é mais o mesmo. E aí, pensando nessa questão de time, eu fiquei tipo, eu acho que não é apenas com essa temática, mundo LGBT, que as pessoas necessitam muito de datas, de time. Então, o vídeo de hoje é basicamente pra falar que eu acho que eu tô muito fora do timing de muitas coisas. O que acontece? Eu sou, de certo modo, um educador ambiental. Juan, o que é um educador ambiental? Um educador ambiental nada mais é do que um profissional do meio ambiente. Tem, de certo modo, habilidades de fazer uma educação envolvendo assuntos da natureza. Expliquei de uma forma bem chula aqui, mas ainda assim tentei explicar. Na verdade, eu me formei em ecologia e grande parte da grade de eco, a gente precisa saber lidar com as pessoas. A gente tem ecologia humana, a gente tem antropologia, a gente tem muita disciplina que é de humanas e como a gente precisa saber interagir com seres humanos, inclusive, não ficar só restrito naquela coisa que é 100% ciência, bicho, laboratório, nem nada do tipo. E aí, numa dessa, eu lembro que eu fiz bastante coisa com educação ambiental durante o meu período na faculdade, e eu também fiz bastante coisa depois da faculdade. E aí agora que eu tô formado, falei assim, vou dar uma recapitulada nos meus assuntos de educador ambiental. Numa dessa, eu tô fazendo esses vídeos novos de shorts pro YouTube. Eu acho que quem tá aqui já deve ter visto que o meu conteúdo deu uma alterada nos meus shorts, e que isso, ainda bem, tá me trazendo mais pessoas pro meu canal. Gente, eu tô felizão porque até semana passada eu só tinha 170 inscritos, na verdade até domingo. Eu já tô com 280. E isso é graças a esse tipo de shorts que eu tô fazendo. Eu dizendo isso porque tem uma galera nova chegando e eu acho que eles estão pensando que este canal é apenas para esse tipo de vídeo específico. E não é. Eu tô usando ele como estratégia pra trazer mais pessoas pra cá, pra me conhecer e pra saber o trabalho que eu faço. Dito isso, dentro desse trabalho de educação ambiental, tem uma parte da educação ambiental que diz muito sobre o criticismo em cima das datas. O que eu quero dizer a respeito disso? Uma vez que você precisa de um dia da árvore pra você lembrar que a árvore existe e que ela precisa ser cuidada, eu acho que já é uma falha com a sociedade por si só. Porque também uma vez que existe um dia do rio e que é nesse dia em específico que você tem que olhar para o rio da sua cidade ou do seu bairro, qualquer coisa do tipo, e só aí você vai se preocupar, também é uma falha da sociedade como um todo. Tô dizendo isso não porque eu acho que as datas são ineficazes. Eu acho que a abordagem das datas por si só que são ineficazes. Por quê? Não pode ser levado em consideração apenas, vamos colocar assim em questão, que nem comecei falando no começo do vídeo, o domingo da parada LGBT como sendo o dia que a gente vai prestar atenção nas causas LGBT. Assim como não é o mês de junho que a gente tem que se preocupar com isso, porque não é apenas em junho que essas questões acontecem. Elas são questões da sociedade, e uma vez que elas são questões da sociedade, e a sociedade ela é contínua e transformadora, você precisa necessariamente pensar nisso no seu cotidiano. Você não precisa ser um militante para pensar a respeito desse assunto, mas com certeza se você não é uma pessoa LGBT, você deve ter algum amigo, parente ou familiar parente ou familiar é ótimo, é que a gente divide, não, que é parente, que é família, que é LGBT. Talvez até mesmo não assumido, mas a gente acaba conhecendo sempre alguém que é. E se tá dentro do nosso ciclo social, às vezes pra você não é uma questão importante, mas pra essa pessoa que é uma questão importante, é uma questão a ser discutida. Às vezes nem todo mundo tem a maior propriedade do mundo pra ser discutido esse tipo de assunto, mas ainda assim
tem que ter uma tentativa de diálogo para um melhor conhecimento e um melhor tratamento de todas as pessoas para que a sociedade funcione. Dito isso, quando a gente coloca datas específicas para prestar atenção em algum assunto, digo isso na educação ambiental porque agora mês de junho, além de ser o mês, né, de focado à questão LGBT, também é um mês focado na questão ambiental. Se eu não me engano, tem o dia da conservação, o dia do meio ambiente, o dia disso, o dia daquilo. Tudo acontece em junho. Só que, tal qual a questão LGBT, a questão ambiental é uma questão do nosso cotidiano. É sério que só em junho a gente vai parar pra pensar nas questões de mudanças climáticas? É sério que só em junho a gente vai parar pra prestar na questão da conservação da natureza? É sério que só em junho a gente vai prestar atenção se a gente tá respirando um bom ar ou não? Se a água que a gente tá bebendo é de qualidade ou não? Se o alimento que a gente tá recebendo é um alimento com muito agrotóxico e cancerígeno ou então é um alimento natural, ou pelo menos tendendo mais ao que seria o natural? Não tem como ser apenas num único mês que isso deve ser trabalhado. Tal qual a questão LGBT, a questão ambiental é uma questão do nosso cotidiano. Claro, existem diversas outras questões que é do nosso cotidiano. Mas tipo, quando você coloca uma data e você reserva essa data pra pensar sobre esse assunto, eu tenho um certo tipo de crítica, porque ao mesmo tempo é bom porque as pessoas se lembram, mas ao mesmo tempo é ruim porque parece que elas só se preocupam nesse momento. Sendo que era maio, tava rolando a tragédia do Rio Grande do Sul e a gente não tava falando sobre conservação da natureza em abril. A gente só começou a falar em preservação da natureza e manutenção de recursos hídricos quando infelizmente uma tragédia aconteceu. Mais do que isso, a gente só se lembra de que a sociedade não tá tão assim, digamos, receptiva em relação ao movimento LGBT e às pessoas que são LGBTs, quando a gente acaba recebendo alguma notícia muito drástica em relação às pessoas LGBTs, seja por algum crime cometido. Na verdade, acho que as piores notícias são por causa de crimes cometidos contra nós. Então, o que eu tô tentando dizer aqui é apenas se lembrem que, apesar dessas datas existirem, não foquem nelas com o sentido de é só nesse momento que eu vou lembrar dessas coisas, porque a vida não é baseada apenas de datas. Dito isso, tô gravando isso no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Isso tem alguma relevância pro vídeo? Nenhuma. Mas é apenas mais uma data que é comemorativa. Ai, o capitalismo pra vender isso, pra vender aquilo outro. Parceiro, tu devia estar se preocupando pra ver se o seu namoro é bom ou ruim, pra ver se tu tá tratando bem teu namorado ou tua namorada, e se você tá sendo tratado bem de volta. E se você tá solteiro, não tá namorando, se pergunte por que disso e se pergunte se você tá bem sozinho também ou não. Se não tiver bem, terapia. Terapia. Só não fica maluco por causa da data, não. E lembre que hoje você pode estar solteiro ou hoje você pode estar namorando. Aí amanhã você vai estar namorando ou então amanhã você vai estar solteiro. O mundo não é um negócio movido a partir de datas. Não é. Cada um tem um timing diferente. E eu acho que eu vivo num timing totalmente particular meu. Enfim. Gente, muito obrigado por esse vídeo e mais uma vez, a galera que tá chegando por causa dos vídeos do YouTube, sejam bem-vindos e qualquer hora eu falo melhor sobre isso, tá bom?